Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Hoje é sábado, dia 24 de janeiro, e nós estamos aqui para mais o Evangelho do Dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje nós vamos meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje fala que Jesus volta para casa. E essa frase deveria significar uma pausa para ele, né? Deveria significar uma mesa, um descanso, um silêncio. Mas o Evangelho já começa nos mostrando que existe um tipo de vida com Deus que não cabe mais nos ritmos antigos. Porque Jesus volta para casa e a casa vira um campo de batalha, né? O texto diz que se reuniu tanta gente que Jesus e os discípulos nem sequer podiam comer. Olha que detalhe humano, né? Comer, coisa simples, coisa básica. Eles não conseguem, porque quando o reino passa, ele não passa como uma decoração na parede, ele passa como fogo, e o fogo muda a casa por dentro, e a casa nem sempre gosta disso. E aí vem uma frase que, se a gente ouvir com atenção, ela nos deixa meio inquietos, né? Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Né? Não foram conversar, foram entender, não, é agarrar, né? Tomar pela força, segurar, conter, interromper. Como quem diz, chega, já foi longe demais, agora você volta. Percebe a violência escondida nessa frase? Porque é um tipo de violência que não aparece como agressão, ela aparece como cuidado. Ela vem vestida de preocupação, ela vem com a frase que dói justamente porque parece amor. Eu estou preocupado com você. Isso está demais. Você está se expondo demais. Você está ficando estranho, você está exagerando, você está fora de si. E o Evangelho diz exatamente isso. Diziam que ele estava fora de si. Agora deixa eu te colocar dentro dessa cena. Jesus não está sendo acusado de pecado. Ele não está sendo acusado de roubo, de mentira, de imoralidade. Ele está sendo acusado de uma coisa muito mais perigosa, de estar louco por causa do bem que ele está fazendo. Porque a santidade, quando começa a ficar real, ela começa a assustar. Quando a fé deixa de ser costume e vira decisão, ela começa a perturbar. E aqui existe algo que a gente precisa encarar com maturidade. O primeiro lugar onde o teu chamado pode ser interpretado como loucura é dentro da tua própria casa. Não porque a sua família te odeia, mas porque a sua família te conhece como você era. E quando você muda de verdade, você quebra um acordo silencioso, aquele acordo de continuar previsível, porque agora é como se eles não te conhecessem. Porque muita gente ama você, mas ama a versão que ela entende, que ela te conhecia. E quando Deus começa a mexer em você, a versão que eles conheciam morre. E isso muda, isso causa um luto. E nem todo mundo sabe lidar com o teu renascimento. Então eles tentam te puxar de volta. E isso não é por ódio, isso é por medo. E esse evangelho é para a gente que está vivendo uma dor muito específica. A dor de estar tentando ser fiel e ser tratado como exagero. A dor de estar tentando mudar e ouvir você tá fanático. A dor de estar tentando rezar, tentando se converter, buscando Deus
e sentir que isso virou motivo de piada, de julgamento, de pressão, de controle. E eu preciso dizer com clareza: às vezes o maior ataque não é do inimigo que grita, é do afeto que te prende, é do abraço que vira algema, é o cuidado que na verdade é controle, porque agarrar é isso, é segurar a tua vocação antes que ela cresça, é impedir que você vá onde Deus quer, é te convencer de que obediência é desequilíbrio, é te ensinar que paz é sinônimo de não mexe em nada. Mas Jesus não veio para manter tudo como estava, ele veio para salvar. E salvar muitas vezes começa bagunçando a falsa ordem que você chama de normalidade. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui a gente entra no lugar mais profundo desse evangelho. Eles não dizem, Jesus está errado. Não, eles dizem, Jesus está fora de si. Isso é uma acusação contra a tua identidade. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É como se dissessem, você perdeu o juízo. Isso mexe com o nosso medo mais antigo, o medo de ser rejeitado pelos nossos, o medo de desapontar, o medo de perder lugar no coração de quem a gente ama. E é aqui que muitos abandonam o chamado de Deus. Não porque não amam Deus, mas porque não suportam ser mal interpretados. E tem muita gente que prefere uma vida espiritual morna com aceitação social do que uma vida com incompreensão. E esse é o grande teste do discipulado. Você aguenta obedecer quando não te entendem? Porque existe um ponto na vida em que Deus começa a te conduzir de um jeito que parece irracional para quem vive apenas de prudência humana. Você começa a dizer não para coisas que todo mundo aceita. Você começa a cortar hábitos que todo mundo normalizou. Você começa a escolher silêncio em vez de briga, oração em vez de fuga. Você começa a escolher a castidade em vez do impulso. Você começa a escolher a fidelidade em vez de vingança. E aí te chamam de fora de si. E eu quero te dizer algo que salva a alma. Às vezes o que as pessoas chamam de loucura é só você saindo do domínio delas. É só você deixando de viver pelo aplauso. É só você começando a obedecer o Espírito. E tem mais. O Evangelho revela um Cristo que não negocia a missão para caber no conforto da casa. Ele ama a família dele, mas ele não se deixa capturar. Ele honra, mas não se submete ao controle. Ele permanece manso, mas não volta atrás. E esse texto é um convite para uma maturidade rara. Amar sem se deixar agarrar. Porque existe uma diferença enorme entre honrar pai e mãe e permitir que o medo familiar governe o teu destino. Existe uma diferença entre amar a tua casa e reduzir a tua vocação para não causar desconforto. O mais doloroso é que às vezes você vai ter que carregar um tempo em que as pessoas mais próximas não conseguem te entender. E você vai ter que atravessar isso sem virar pedra, sem virar arrogante, sem virar agressivo, sem virar religioso duro, porque esse é o outro perigo, quando a incompreensão te fere e você começa a usar Deus como arma, e isso não é Cristo, isso não é cristianismo. Cristo é firme e manso. E a maturidade espiritual é isso. Não perder o amor, mas também não perder a direção. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Você está tentando ser fiel. Você sente que estão tentando te agarrar. Te trazer de volta para a velha versão que você tinha. Para o velho padrão. Para o velho ambiente, para a velha normalidade.
E então eu quero te perguntar com seriedade de quem te ama em Cristo Jesus. O que na tua vida é família e é amor? E o que é família e é controle? O que é cuidado e o que é medo? O que é conselho e o que é prisão? E eu vou mais além. Quem é você quando ninguém te aprova? Porque a fé adulta nasce quando você entende que ser fiel não é ser aplaudido, é ser verdadeiro diante de Deus. E o ponto final do evangelho de hoje é esse. Jesus não estava fora de si. Ele estava fora do sistema. Ele estava fora da expectativa. Ele estava fora do controle dos outros. Ele estava fora do padrão que não salva ninguém. E é isso que o reino faz. Ele tira você do automático e ele te coloca na verdade. Amém? E agora nós vamos orar, nós vamos rezar e eu quero rezar por você. Eu gostaria, mais uma vez, que você, como todos os dias, se eu te peço, colocasse aqui nos comentários, tá? Como quem coloca a alma diante de Deus, como quem diz, eu não vou vender a minha fidelidade por aprovação. Eu gostaria que você colocasse assim nos comentários, Jesus, eu não volto para o que me prende. Isso é uma declaração. Jesus, eu não volto para o que me prende. E se você quiser, você pode completar. Jesus, eu não volto para o que me prende, eu escolho te obedecer. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Eu gostaria que você participasse dessa família de oração. Clica aqui em inscrever-se, curte essa oração. Isso faz com que a gente alcance novos corações e isso me dá permissão de poder orar por você, que é o que eu quero fazer agora. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, respira fundo, entra em conexão com o Senhor. Vamos rezar, vamos entregar para Ele tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós vamos ser. Vamos entregar para Ele o nosso dia de hoje, o nosso futuro e vamos declarar que nós não voltaremos a ser os mesmos, porque nós queremos viver na graça de Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti com verdade, porque esse evangelho toca numa ferida que muitos carregam escondida, a dor de ser mal interpretado por quem a gente ama, a dor de tentar fazer o bem e ser chamado de exagerado, a dor de buscar o reino e ouvir que está fora de si. Jesus, entra nesse lugar agora. Eu intercedo por essa pessoa que ora comigo. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece o que ela tem enfrentado dentro da casa, dentro da família, dentro do ambiente íntimo. O Senhor sabe onde ela se sente culpada por mudar, culpada por rezar, culpada por dizer não para o pecado, culpada por escolher uma vida mais santa. Senhor, cura essa culpa, porque a conversão não é loucura. Fidelidade não é desequilíbrio, obediência não é fanatismo. Dá a essa pessoa um coração firme e manso. Firme para não negociar o chamado. Manso para não se tornar amarga. Dá discernimento para reconhecer quando o cuidado é medo disfarçado. Dá coragem para colocar limites com amor. Dá sabedoria para ficar em silêncio quando a resposta só aumentaria o conflito. E eu te peço também, Senhor, protege a vocação dessas pessoas. Protege o fogo santo que o Senhor acendeu, que ninguém agarre o que o Senhor está formando e que ninguém apague o que o Senhor está construindo e que ela não volte para a prisão só para ser aceita. Eu intercedo pela família dela. Visita essa casa com a tua paz. Toca os corações que resistem ao bem. Cura as feridas antigas, quebra os ciclos de controle, de chantagem emocional, de manipulação e derrama sobre essa família um espírito novo. Um espírito de respeito, de reconciliação, de maturidade e de paz. Jesus,
Dá a essa pessoa a graça de caminhar contigo, mesmo quando não a entendem. E quando ela estiver cansada, lembra ela por dentro: Deus te vê, Deus te sustenta e Deus te conduz. E é com essa confiança que nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele cure o teu medo de desapontar e que Ele fortaleça a tua obediência. Que Ele te dê paz para não precisar se justificar o tempo todo e que Ele te dê coragem para não voltar para o que te prende. Que a tua casa seja tocada pela graça e que a tua fidelidade seja preservada até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Besta e eu rezo por você. E hoje eu quero que você guarde isso no seu coração. Nem todo mundo vai entender, mas Deus está te vendo. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.